orientar a população sobre a liberação do cultivo e da produção da maconha para uso medicinal e científico. Será que a maconha deve ser liberada no Brasil? E em que condições? Deputado Marcelo Freixo. Deputada Carla Zambelli. Hoje, quem a gente está prendendo, fruto da lógica de combate às drogas, são jovens, pobres, negros, moradores de periferia e de favela. A gente não combate o grande tráfico. A cocaína é o segundo comércio mais lucrativo do mundo, só perde para petróleo. Quem a gente prende não tem compatibilidade financeira com a lucratividade desse negócio. Sinal que a gente não prende os grandes traficantes. O resultado disso é que 28% da população carcerária brasileira é de tráfico, o mesmo perfil de roubo e furto. Na verdade, as pessoas vão continuar consumindo maconha. O que a gente tem que decidir é quem vai controlar isso. Se vai ser o Estado ou se vai ser o mercado das armas, da guerra e da morte. No Uruguai, quando se liberou a maconha, o uso recreativo, a violência aumentou. Então, o nosso receio, dos conservadores é que essa liberação gere um aumento da violência, que essa liberação continue... Porque o tráfico de cocaína, de crack, etc., eles vão continuar. As pessoas que vão consumir maconha, eles vão consumir conforme consomem hoje e vai facilitar para aquele cara que tem uma curiosidade, mas de repente não consome porque é ilícito. A nossa preocupação é, principalmente, com o aumento da violência e com a questão da continuidade dos usos das drogas que são mais baratas, por exemplo, ou que consomem mais o físico da pessoa, por exemplo, o crack, que vicia muito mais rápido. No Uruguai, fez agora uma análise na Fundapro, numa fundação, onde eles avaliam o crescimento da violência no Uruguai, que é verdade, cresceu 35%. Mas nem a direita do Uruguai associa isso à liberação da maconha, e sim a outras questões. Houve o crescimento da violência, principalmente pela guerra das facções, que existem na periferia de Montevideo e de outras cidades uruguaias, mas não necessariamente como resultado direto dessa liberação, que não gerou o aumento do consumo e que não gerou também o consumo de outras drogas, o que no mundo inteiro já está mais ou menos comprovado. Mas fato é que a violência no Brasil ela é infinitamente maior do que a do Uruguai, com a proibição. O que a gente ouve dizer é que sim, a pessoa de repente pode começar com a maconha e aí a maconha não ser suficiente para poder gerar o conforto que a pessoa queria. E aí ele acaba... eu conheço pessoas que começaram com maconha, depois foram para cocaína e chegaram até o crack e foram a óbito. Sinceramente, eu continuo bem convicta de que a liberação da maconha pode gerar no Brasil, por conta da nossa cultura, etc., a cultura do jeitinho que a gente tem, a cultura da facilidade, tá fácil de comprar, então agora é liberado, eu vou liberar geral. Eu tenho uma preocupação muito grande para onde está indo a nossa geração, assim, claro. De o que vai acontecer com tudo isso. Eu tenho filho e, assim, tudo que eu olho para o futuro, eu fico olhando para o meu filho. Eu gostaria que ele fosse um alcoólatra, eu gostaria que ele fumasse maconha. Será que isso não vai prejudicar? Até que ponto isso é bom para a criança, claro. Para o adolescente? Então, eu tento fazer política pública pensando no meu filho. Se seu filho for pego um dia com cigarro de maconha, certamente ele vai ser tratado como usuário, jamais como traficante. Porque ele é branco, de classe média, e é seu filho. Se você fosse uma mãe negra da favela e seu filho fosse pego com a mesma quantidade de maconha, ele seria preso como traficante. Esse é um debate que a gente tem que fazer, Carla. Imaginar que tiro e polícia resolvem essa questão social, está comprovado na história do Brasil que não tem eficácia. Você acha que se liberasse o consumo da maconha, por exemplo, como é que ficaria a questão das outras drogas, cocaína, etc.? Isso iria para o mercado. O tráfico ia deixar de acontecer da maconha ou de repente ia ter uma guerra de preço com o mercado de drogas? A gente tem algumas experiências. No próprio Uruguai que você citou, o controle do tráfico sobre a droga caiu 30% depois da legalização. Houve um baque. Tanto é que essas facções ou essas gangues partiram para fazer outras atividades. E aí é um problema de segurança pública que não tem relação só com a droga, mas de outras políticas que tem que acontecer. Mesmo sendo contrária à legalização do fumo da maconha, eu acho que a gente precisa discutir urgentemente no Brasil o uso do canabidiol, que é o CBD, e o THC. O uso do CBD e do THC para convulsões, para dores, para câncer, para Parkinson, epilepsia. Assim, são 320 doenças. Autismo é sensacional, porque a criança fica muito mais tranquila. Eu acho que eu posso ter seu apoio em relação a isso, Imagina a gente assinando o mesmo projeto, que é um sinal de avanço democrático e capacidade de entendimento, que é o que a gente tem que buscar sempre na República e na democracia. Agora, tem um debate avançado que a gente tem que fazer sobre isso, porque eu olho o canabidiol
canabidiol, ele é de uma parte da planta, né? Hoje já se permite o consumo do produto, mas importado, que é caro e burocrático, né? Então o avanço dessa legislação permitindo a produção aqui vai ficar mais barato, vai ficar de mais fácil acesso, menos burocracia. Eu enfrentei durante as últimas semanas, né, depois que foi divulgado que a gente vai dividir um projeto, assim, um preconceito, porque o freixo, Claro. etc. E eu fiquei muito feliz quando a gente conseguiu chegar num acordo, porque eu acho assim, a gente está muito acostumado a só brigar pelas coisas que a gente diverge. Claro. E primeiro dia que eu te conheci, a gente falou, que tal a gente começar a olhar porque a gente tem em comum? Se a gente consegue ter esse acordo, se a gente consegue ter esse ponto comum, não tem por que não fazer isso. Eu acho que é uma lição muito grande para casa e para o momento do país que a gente está vivendo. De minha parte, sempre tem acordo. Dá, claro que dá para negociar. E a negociação não é necessariamente algo ruim, né? Porque na política fala, está negociando, parece algo ruim. Não. A negociação é com princípio, é com valores, é com honestidade, né? É com dignidade, que são valores que tem que estar em qualquer ação política, e com respeito à diferença. Eu acho que vai ser um grande aprendizado e uma grande demonstração de que é possível a gente chegar a pautas que sejam bom para todos.